Tivemos 4 episódios liberados nessa parte 1 e tudo que apareceu no primeiro trailer já foi resolvido e nada era exatamente um grande problema. Bom, esse vídeo aqui terá spoilers porque a gente vai conversar sobre a parte 1 de Wandinha, então eu já vou colocar as minhas opiniões sobre essa primeira parte da temporada, que foi uma temporada que não te prende, mas te deixa curioso para você continuar assistindo. Começamos com a Wandinha investigando um serial killer que ela é obcecada desde criança, então ela consegue localizá-lo através das suas visões usando um objeto de cena. A gente até vê o Mãozinha indo lá na polícia e, enfim, roubando esse objeto que ajudou a Wandinha a localizá-lo. Mas isso que parecia ser super importante nos trailers, que é o caso das bonecas desse assassino, foi resolvido em 10 minutos. Olha, eu criei teorias em volta desse assassino e dessas bonecas pra Wandinha ir lá e esfolar ele antes da vinheta. E essa cena já tinha sido liberado pra gente lá no Tudum, a gente só não imaginava que realmente aquela era a cena completa e que a Wandinha iria colocar um ponto final nesse caso naquele momento. Mas antes de termos essa conversa horrorosa, olá, eu sou a Karina e bem-vinda ao Sereiano, e fica aqui o convite para você conhecer o canal, e caso você goste desse universo de fantasia e contos de fadas, já se inscreva, porque o foco aqui é fantasia, seja em formato de livros, de séries, filmes, animações, então caso você goste, seja muito bem-vindo. E agora que você já se inscreveu e já curtiu esse vídeo, bora falar sobre a parte 1 da segunda temporada de Wandinha. O grande suspense dessa parte 1 é o que está acontecendo com os corvos. Tivemos 2 vítimas que foram mortas por esses corvos e ambas as vítimas têm ligação com Tyler, já que uma delas é o seu pai e a outra era amigo do seu pai. A Wandinha, ela tem uma visão onde a Enid morre e a Enid morta fala pra ela que ela morreu por culpa da Wandinha. Então a Wandinha, ela passa a tentar evitar a morte da Enid. E no meio de algumas distrações, como a sua stalker, ela passa muito tempo para tentar descobrir quem era essa pessoa que estava vigiando ela e tudo mais. E eu não sei se eu achei essa parte um pouco... Não é que eu achei boba, mas eu achei que foi uma quebra de expectativa, porque estava tendo uma investigação muito legal para no final descobrir que é apenas um trote. Então nessa parte 1 já foi resolvido o caso do serial killer das bonecas e também o vilão que usa a máscara de boneca, que na verdade nem era um vilão, era apenas a stalker maluca da Wandinha. Então o foco dessa parte 1 passou a ser a Wandinha investigando esse mistério dos corvos, enquanto tenta evitar a morte da Enid. A família Addams, ela está mais presente nessa temporada, e eu sei que o foco da série é a Wandinha, mas é sempre bom ver a família toda reunida. E temos até um pequeno embate entre a Mortiça e a Wandinha ela se acha muito esperta, só que na verdade tudo que ela sabe foi a Mortiça que ensinou e a Mortiça não ensinou tudo o que ela sabe. A gente conhece um pouco mais sobre a história da família e além da Mortiça e da Wandinha, a Ofélia, que é a irmã da Mortiça, também tinha visões. E a Wandinha está indo pelo mesmo caminho da tia Ofélia e apresentando exaustão psíquica. Tudo isso porque a Wandinha passou a explorar muito as suas visões e os primeiros sinais de que ela estava tendo exaustão psíquica são as lágrimas escuras saindo dos seus olhos e pequenos desmaios, tanto que nesse momento da série a Wandinha ela nem consegue mais ter visões. A Mortiça sabe que o que está acontecendo com a Wandinha aconteceu com a sua irmã e a sua irmã precisou ser internada no hospício e está desaparecida há 20 anos. Então a Mortiça ela está fazendo exatamente o que qualquer mãe faria, que é proteger a sua filha, e é por isso que ela pega o livro que a Wandinha estava usando até a exaustão e passa a proibir a Wandinha de ter acesso a esse livro. E no meio desse embate que a Wandinha criou com a sua mãe, eu precisava me lembrar de que a Wandinha, ela é uma adolescente controversa. E o pior é que eu nem posso reclamar porque a personagem, ela precisa ser assim. Ela precisa ser mórbida, ela precisa odiar a alegria e amor materno e odiar comemorações e coisas maravilhosas. Ela deve fazer as coisas e pensar que morrer deve ser uma enorme aventura. Então faz sentido ela ser um tanto irresponsável, fazer as coisas sem pensar muito nas consequências. Mas eu não gosto dela passando muito por cima da Mortiça, porque a família Addams, eles se respeitam acima de tudo.
Gostei da participação do tio Chico, que foi super importante para a Wandinha descobrir que a Judy era a aviária e que era ela que estava controlando os corvos. Foi graças ao tio Chico que a gente descobriu sobre os humanos que estavam sendo usados como cobaias no projeto Lewis. Gostei muito dessa parte, eu acho que pode ter um desenvolvimento interessante na parte 2. O que foi aquela cena do tio Chico pagando o hotel com dinheiro roubado? O dinheiro cheio de tinta, claramente roubado, e ainda diz a frase, lavou tá novo, fazendo referência ali à lavagem de dinheiro. Tivemos a participação da vovó Addams, eu achei muito engraçado a parte em que ela dá um cartão da funerária pra Wandinha, porque caso ela não consiga salvar a Enid e a Enid morra, ela já vai ter o contato, tem até desconto pra família. Esse tipo de interação é muito família Addams, então eu gosto quando toda a família aparece e eu gostei da participação de todos eles. Eu gosto dessa pegada mais sombria que tivemos nessa temporada, eu acho que deu uma amadurecida na série e se tornou aquilo que deveria ser desde o início, uma série de horror juvenil. Gostei que justificaram a ausência do Xavier, foi simples, mas funciona, que é ele está estudando em uma escola em outro país. Tanto que tivemos um presente enviado por ele para a Wandinha, que era um quadro de corvo com o olho vermelho. É exatamente esse corvo que estava de olho na Wandinha e que a Wandinha estava investigando. Eu gosto dos poderes do Xavier, acho sim que o personagem poderia voltar na terceira temporada, que já está confirmada. Mas é claro, fazendo ali a troca do ator, né, o Xavier ele pode ser interpretado por um outro ator. E parece que às vezes as pessoas têm dificuldade de separar o personagem do ator, mas é super comum ter troca de elenco, principalmente quando o personagem ele é secundário. Mas sem trazer o Xavier para ser um par romântico da Wandinha, tá? Isso não. Eu gosto da Wandinha com outro personagem que eu vou falar daqui a pouco. E o Feioso que trouxe o cara da lenda de volta. Realmente ele trouxe um zumbi à vida e ele está reconstruindo a sua consciência. Ele já matou várias pessoas e toda vez que ele se alimenta de alguém, ele vai ficando mais parecido com um humano. Ele realmente está se reconstruindo. Tanto que no final ele até conseguiu falar. Ele fala, olá velho amigo, antes de comer o cérebro desse senhor que estava na cadeira de roda, o mesmo senhor que ajudou o tio Chico a achar o projeto Lewis. Achei interessante, foi uma vibe de vingança e talvez a lenda não esteja nos contando toda a verdade e esse senhor esteja envolvido nesse transplante milagroso. O que será que pode ser? Eu tenho uma teoria sobre isso, que vai ser o que eu vou abordar no próximo vídeo, mas para descobrir mesmo apenas na parte 2. A amizade do Feioso com o Eugene, eu gostei da amizade dos dois, sabendo que se tratava de dois pré-adolescentes. Porque que ideia foi essa de esconder de todos da escola que vocês adotaram um zumbi como pet? Em que universo vocês acharam que isso ia dar certo? Enfim, mas eles foram bons alívios cômicos. Agora vamos falar daquilo que... eu não sei se teve uma alma que gostou. Nessa tentativa de evitar a morte da Enid, a Wandinha acaba fazendo as suas investigações e deixa a Enid de lado. E eu entendo a Enid ficar chateada por conta disso, só que antes mesmo disso, a Enid tá muito chata. Parece que não conseguiram construir um enredo pra ela, né? Não conseguiram dar uma história pra ela nessa temporada e resolveram flertar ali um triângulo amoroso. Desde o início ela estava sendo super babaca com o Ajax, que era até então o namorado dela. Como ela, que tem um namorado, passa a namorar outra pessoa e acha que tá tudo bem. Não tem nem como falar que ela deu um sumiço nele, porque eles realmente moram no mesmo internato. O mínimo era ela terminar com ele e não ir levando a história com o outro sem antes colocar um ponto final na história deles. A pior coisa é isso de mandar recado com o meu silêncio. Não, quando se trata de relacionamento, o óbvio precisa ser dito. Ai, sei lá, ela tá muito chata, não tem função além de ser babaca e tá meio largada nessa parte 1. Espero que melhore na parte 2 porque todo mundo gostava da Enid. Eles realmente conseguiram estragar a melhor personagem da série depois da Wandinha. Agora, sobre a Stalker da Wandinha, eu não sei se eu gostei ou se eu achei meio desnecessário. A Agnes, ela tem um poder muito legal e muito útil para poder ajudar a Wandinha. Ficar invisível te dá a possibilidade de entrar em lugares sem ser visto. Mas, será que tem espaço ou era necessário adicionar uma outra personagem na série?
Será que não dava pra ter utilizado um personagem que a gente já conhecia desde a primeira temporada pra poder ajudar a Wandinha? Já que ela não queria incluir a Enid por conta que a vida da Enid que estava em risco, então era perigoso a Wandinha estar nesse meio da investigação, por que eles não poderiam desenvolver melhor outros personagens e até mesmo abordar a amizade que a gente achou que teria entre a Wandinha e a Bianca? Os poderes da Bianca seria super útil também, ela poderia usar o canto da sereia para conseguir qualquer informação. Tem muitos personagens interessantes que acabaram ficando sem função. Então, será mesmo que era necessário adicionar a Agnes para ter mais tempo de tela do que os personagens que a gente já conhecia na primeira temporada? É assim, gente, eu gostei da Agnes, tá? Eu acho legal ter uma outra pessoa tão maluca quanto a Wandinha, né? Ou até mais, porque eu acho que a Agnes é mais lelê das ideias do que a Wandinha. Só que o que eu quero dizer é, não tinha necessidade. Poderiam ter trabalhado melhor em outros personagens e a função da Agnes ser segundo plano, ela apenas ser a obcecada pela Wandinha, mas fazer papel só de fã-clube mesmo, não necessariamente dar um foco nela, colocar ela como ajudante da Wandinha, sendo que tinha outros personagens que a Wandinha já conhecia e que poderia ter ajudado ela. Acho que no final de tudo vai fazer sentido a função da Bianca, mas as cenas dela, não é tudo muito parecida? Se ela não está na sala do diretor que está usando, né, se beneficiando dos dons dela para beneficiar a escola, ela está ajudando a mãe a se esconder. Então eu acho que daria sim para ela e para Wandinha se ajudarem e criarem uma amizade que eu acho que todo mundo estava esperando que acontecesse. Mas no final elas estão em núcleos diferentes e mal contracenam juntas. No último episódio descobrimos que os corvos estavam sendo controlados por uma aviária, que era a Judy, e que ela era responsável por fazer os experimentos nos humanos. Pra mim, ela não morreu, ela conseguiu fugir, e eu acho que ela pode se tornar um problema muito maior na parte 2. E no finalzinho, a Wandinha ela ajuda uma mulher que estava presa numa cela no Projeto Lewis, o Projeto Lewis que faz experimentos ali com os humanos, e a gente sabe que a tia Ofélia ficou internada naquele hospício. Então tudo indica que essa mulher seja a tia Ofélia, irmã da Mortiça, que estava desaparecida há 20 anos. Mas conversando com alguns amigos, eles acham que pode ser a mãe do Tyler também, mas eu acho que é mais provável que seja a tia Ofélia. E eu acho que teve aí um erro na série porque a Wandinha e o tio Chico estavam juntos. Só que o tio Chico conseguiu sair do hospício e a Wandinha não. Então por quê? Em qual momento eles se separaram? Por que a Wandinha não acompanhou o tio Chico e saíram daquele hospício que estava um caos? Como ele conseguiu fugir e ela continuou presa lá dentro? Acho que foi uma conveniência do roteiro, porque eles precisavam que a Wandinha continuasse lá dentro para poder encontrar o Tyler e ser jogada da janela e ter aquele final impactante. Mas lógica mesmo não tem, tanto que eles nem se deram trabalho de mostrar como tudo isso aconteceu. Agora que eu consegui um ganchinho aqui, posso falar que eu gosto do Tyler. Acho que ele é o vilão mais interessante até agora e com uma possibilidade de ter uma redenção. Até porque ele basicamente obedecia às ordens da sua mestra. E agora que ela está de fato morta, ele está livre para poder controlar os seus poderes e tomar suas próprias decisões. Por mais que ele tenha jogado a Wandinha da janela, ele estava na sua forma de monstro. E a gente sabe que ele nunca teve a possibilidade de controlar esses poderes. Então eu não acho que ele vai ser um inimigo por muito tempo. Torço para que ele permaneça com essa vibe sombria, mas sombria no estilo Família Addams e não no estilo serial killer. E eu shippo ele com a Wandinha. Segura essa. Não sou a favor de tirar o romance, eu realmente não gosto de triângulo amoroso bobo, como foi na primeira temporada, mas do romance eu gosto e eu acho que eles formam um belo casal. Tudo a ver a Wandinha namorar o Tyler. A Wandinha não gosta de coisas amorosas e maravilhosas e coloridas. E o Tyler, ele realmente é um monstro. Ele é perturbador, ele é sombrio e ele tem um passado traumático. Tudo a ver, forma um belo casal. E é isso, esse foi o vídeo para comentar sobre os acontecimentos da segunda temporada de Wandinha, parte 1. E me conta aqui o que é que vocês esperam da parte 2 e, é claro, qual nota vocês dão para esses 4 episódios. Eu acho que eu dou uma nota
3,5, 4 para essa primeira parte da temporada, porque realmente eu achei que 2 episódios foi perda de tempo, porque a gente teve a Wandinha correndo atrás de um stalker, que na verdade era só uma fã maluca. Então metade dessa parte 1 não tivemos acontecimentos de fato importantes. Então acho que 3,5 de 5 é uma boa nota, vai. Não esqueça de deixar o seu like caso você tenha odiado esse vídeo e tenha achado esse assunto muito sem graça e muito mórbido e muito, nossa, que tédio. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, tchau!